Graça e paz do Senhor Jesus, retornando hoje de uma viagem não muito longa, voltando a fazer as gravações, como todos os dias eu faço. Eu confesso que eu estava com saudade de fazer de novo o meu trabalho, que eu faço com muito carinho, esse estudo que eu espero que ajude vocês a compreenderem e a amarem essa palavra. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e os povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Essa é a missão que Jesus pediu que nós continuássemos a fazer por ele. No lugar aqui de depois disso, Jesus ia passando pelas cidades. Coloca o teu nome e vê se você está cumprindo o ID de Deus, proclamando esse evangelho a toda criatura. Amém? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Eu sou uma dessas mulheres. Você também é uma delas? Você também foi curado dos seus atormentadores, daqueles espíritos que impediam você de ser feliz, que impediam você de dormir à noite, que impediam você de ter uma sensação plena de felicidade, de gozo, de alegria, de saber, de conhecer verdadeiramente quem você é, de onde você veio, para onde você vai? Ou o diabo ainda está cegando você e você não conseguiu compreender ainda a magia, a beleza dessas palavras do Evangelho de Jesus Cristo? Eu espero que você tenha sido uma dessas mulheres curadas por ele, porque eu sou uma delas. Chamava Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Tinha demônio essa, hein? Joana, uma mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Essa mulher, Joana, ela era muito rica. Ela era casada com uma pessoa de muitos recursos. Susana, a gente não sabe muito sobre a Susana, e muitas outras. Muitas outras. E essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Essas mulheres ajudavam a sustentar os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo. Como que você tem usado o seu dinheiro? Você também tem ajudado a manter a casa do Senhor, a sustentar essa causa tão nobre que é a causa do Senhor Jesus? Ou o seu dinheiro tem sido só para você, só para o seu gozo, para o seu deleite, e não para a causa do Senhor? Esse é muito importante, você se espelhar nessas mulheres que davam aquilo que elas tinham para ajudar na causa do Senhor. Reuniu-se uma grande multidão em torno dele, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. A parábola do semeador, que nós já estudamos no capítulo anterior de Marcos. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. A outra caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir? Não ouvidos esse aqui, ouvidos espirituais, para poder entender o que Jesus estava querendo mostrar. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a outros eu falo por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Para muitas pessoas, Jesus continua falando por parábolas. Embora eles ouçam essa palavra, embora eles vejam tudo que o Senhor tem feito, eles continuam mudos e surdos e cegos para este evangelho. Eu espero que você esteja com seus olhos bem abertos, com seu coração bem aberto, para que o Senhor possa frutificar em você, que essa boa semente, que é essa palavra, caia num bom coração, que esse coração encontre em você uma terra boa. Ele diz, esse é o significado da palavra, da parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha que simples, né? Essa palavra que está sendo lançada no seu coração todos os dias é a semente que Jesus está falando. As que caíram à beira do caminho são as que os ouvem, então vem o diabo, tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos.
Esse é o coração daqueles que provavelmente não estão aqui me ouvindo, provavelmente não estão nas igrejas ouvindo a palavra, provavelmente eles não estão em lugar nenhum para ouvir essa palavra. É aqueles que essa palavra nem chega perto, né? Esses não têm chance nenhuma de salvação. É o primeiro coração. São 4 tipos de coração, como eu já expliquei no outro evangelho lá. São 4 tipos de coração que o meu pastor sempre fala. Esse é o primeiro. Esse não recebe a palavra de jeito nenhum, porque do jeito que a palavra cai, ele ouve falar alguma coisa de Jesus, mas do jeito que a palavra cai, o diabo já vem e já pega a palavra e dali ela não passa, né? Também tem as que caíram sobre as pedras. São aqueles que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Eles creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. São vários os motivos para desistir, né? Pode ser por causa dos problemas desse mundo, pode ser por causa das ambições desse mundo, por causa de dinheiro, as pessoas desistem. Por decepções com outras pessoas, as pessoas desistem. As pessoas desistem por várias razões. Nenhuma delas deveria ser boa o suficiente para tirar você desse caminho. Nenhuma delas. Mas infelizmente algumas pessoas estão olhando para a direita, estão olhando para a esquerda, não estão olhando para o alto, não estão olhando para essa palavra, estão olhando para pessoas, não para essa palavra. Porque se elas olhassem para essa palavra, nenhuma aprovação, nenhuma tentação, nem nada poderia tirá-las desse caminho. Mas esse segundo coração, infelizmente, você vai conhecer muitas pessoas, eu conheci muitas, que passaram pela minha vida, que eu conheci na igreja, que se dedicaram ao Senhor, que tiveram uma vida ao lado do Senhor por algum tempo, por muito tempo até às vezes, mas acabaram se perdendo, acabaram deixando o Senhor por uma razão ou outra. Todo mundo tem uma boa razão, né, para deixar o Senhor Jesus, mas nenhuma delas é boa o bastante para tirar você do inferno ao qual você estará condenado, deixando essa palavra. Aos que caíram entre espinhos, são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas por preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, não amadurecem. Sabe aquela coisa, ai gente, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não arrumo tempo, ai não sei como vocês acham tempo para ir na igreja. É uma decisão. Decida-se a ouvir a palavra de Deus em algum lugar, em qualquer lugar, você tem que estar congregado em algum lugar. Lembre-se, eu falo sempre isso, você não é corpo, você é membro e você tem que estar membrado em algum corpo. Esse corpo, que é o corpo de Cristo na terra, é a igreja do Senhor Jesus, onde ele é o cabeça e você é um dos membros. Mas se você arranca o membro do corpo, certamente ele vai morrer. Então não se esqueça disso quando você pensar, mas eu não preciso ir à igreja para ouvir a palavra. Eu posso ouvir a palavra aqui em casa mesmo. As multidões concorriam até Jesus, as multidões se moviam, elas se locomoviam para buscar o Senhor Jesus. Por que você acha que o Senhor Jesus vai deixar as multidões para vir até a sua casa? Ele não virá. Você tem que ir atrás dele. Porque aqui as multidões o seguiam e não o contrário. Não era ele que corria atrás da multidão, a multidão corria atrás dele. Amém? Mas os que caíram em boa terra, esse é o bom, né? Caiu numa boa terra, com um coração bom e generoso. Como é o seu coração? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Qual coração é o seu? Ouvem a palavra, retém. A palavra de Deus diz, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essas dão fruto, com perseverança. Ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Você quer ser sal da terra, luz do mundo. Esteja posicionado em um lugar onde você possa ser visto e possa ser ouvido. Aleluia! Porque não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Está bem claro isso para você? Essa palavra precisa ser conhecida, essa palavra precisa ser pregada, e você não pode se eximir dessa sua obrigação de pregar essa palavra a todos que você puder, a todos que você encontrar. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar do amor de Jesus, eu não tenho esse dom. Esse dom, ele nasce, ele está intimamente ligado à salvação.
Se você não tem esse dom ainda, é porque provavelmente você ainda não recebeu a salvação. Porque quem recebe a salvação fica cheio do Espírito, tem necessidade de falar do amor de Cristo para as pessoas. Então, não fique se escondendo atrás de desculpas. Eu não sei falar, eu não falo bem. As pessoas estão precisando de uma palavra do Senhor Jesus, para que elas sejam curadas. Seja você a boca que leva essa palavra até elas. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. E de quem não tiver, até o que pensa que tem, vai ser tirado. Você que pensa que tem alguma coisa, mas não está agindo de acordo com essa palavra, até o que você tem vai ser tirado. Até essa pequena fé que você diz que tem vai ser tirada de você. Se você não obedecer, se você não tomar uma atitude, se você não se posicionar. Jesus está esperando de nós um posicionamento, uma atitude de fé. Proclamar esse evangelho é a primeira necessidade que nós temos que cumprir. É a primeira missão que foi dada por Jesus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é a primeira missão, é a grande missão que esse evangelho nos dá. Então não deixe de fazer isso, porque as pessoas estão precisando e muito dessa palavra. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas eles não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. E alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem te ver. E ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Jesus fala muito claro aqui da importância maior de você estar unido no corpo de Cristo e aquele lugar ser verdadeiramente a sua família. A importância da família espiritual, mais importante do que a família biológica. Jesus considerava mais importante aqueles que o seguiam, aqueles seus discípulos que estavam ali com ele ouvindo a palavra, do que sua própria mãe e os seus irmãos de sangue. E quando você verdadeiramente recebe Jesus no seu coração, começa a andar e viver no meio de uma comunidade que ama o Senhor Jesus da maneira que você aprende a amá-lo também, você vai entender perfeitamente do que Jesus estava falando. Nós deixamos tudo por amor do Senhor. Deixamos família, casa, tudo, porque nós entendemos a importância de estarmos em comunhão com aqueles que vivem em comunhão com a palavra de Jesus. Isso é um recado do Senhor Jesus para nós, para que nós comecemos a entender a importância de estarmos unidos, de formarmos uma família com Cristo. Ele é o cabeça, nós somos os membros. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago? E eles entraram no barco e partiram. Se você andar com Jesus, você pode entrar no barco, você pode ir para o outro lado com ele, porque certamente você estará seguro. Amém? E enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele levantou-se, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Jesus perguntou aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns para os outros: quem é esse? Que até o vento e as águas ele dá ordem e elas lhe obedecem? Quem é esse? Você quer entender quem é esse? Comece a entender essa palavra, comece a estudar essa palavra, comece a meditar nessa palavra. Não é estudo, é meditação, é oração, é jejum, é dedicação a essa palavra, para você entender quem é esse que acalma a tempestade e o mar e as águas se aquietam. Você de repente está passando aí por uma brisa leve de problema e está fazendo dela uma tempestade. Jesus pode acalmar grandes tempestades na sua vida, muito mais essa brisa leve que você está passando. Confia nele, entra no barco com ele, fica no barco com ele. Então nunca vai estar dormindo, ele vai estar sempre acordado para te dar um socorro, porque ele é o socorro sempre presente, aleluia. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Nós já pregamos sobre esse endemoniado. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Olha que coisa terrível. E nem vivia em casa alguma. Sabe onde ele vivia? Nos sepulcros. Muita gente está vivendo em sepulcros.
Se você vai naquela região do crack, aquelas regiões ali de São Paulo, aqueles lugares terríveis, as pessoas estão vivendo em sepulcros novamente, elas estão aprisionadas pelo diabo, aprisionadas pelas drogas, aprisionadas pelos vícios. Essas pessoas verdadeiramente estão na mesma situação desse homem aqui, desse endemoniado. E quando ele viu Jesus, ele já gritou e prostrou-se aos seus pés. O diabo sabe, viu, quem é Jesus. Ele prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: o que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O diabo sabe muito bem quem é Jesus. E ele reconhece, ele se prostra. Você não, né? Mas ele se prostra. Rogo-te que não me atormentes. Ele sabia que Jesus podia mandar ele de volta para aquele lugar de tormento da onde ele havia escapado e estava refugiado ali no corpo daquele homem. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com pés e mãos acorrentadas e entregue aos cuidados dos guardas, ele quebrava as correntes, ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Me fez lembrar aqui uma passagem que Jesus também gostava de lugares solitários, né? Então o Espírito Santo tem essa propensão muitas vezes de querer estar na presença do Senhor, e a gente gosta dos lugares solitários, mas não é para aprisionar ninguém, não é para castigar ninguém, não é para judiar de ninguém, é para trazer paz, comunhão, intimidade com o Senhor. Por isso que a gente precisa também desses lugares solitários. Mas o diabo não, o diabo levava ele para lugares solitários para açoitá-lo, para judiar dele, para castigar, para atormentá-lo, porque ele vivia atormentado, esse homem. Jesus perguntou: qual é o seu nome? Legião. Ele diz: porque muitos demônios haviam entrado nele. Uma legião correspondia a 6.000 soldados romanos. Imagina quantos demônios tinha naquele homem. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo, porque se Jesus manda, eles têm que ir. E uma grande manada de porcos estava passando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Às vezes as pessoas perguntam: será que o demônio habita em animais também? Já viu algum animal endemoniado? A resposta está aqui. É possível? Sim, é possível. Pelo menos é o que diz essa palavra. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Ah, o demônio se afoga? O demônio não pode ir com água, viu, gente? O demônio se afoga. Como aqueles porcos morreram, aqueles demônios morreram junto com eles. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. Eles foram contar para todo mundo: olha, todos os porcos morreram. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, sabe o que eles viram? Eles viram que o homem a quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, como um discípulo. Aonde que o discípulo fica? Assentado aos pés de Jesus, como aquele homem estava naquele momento, já querendo ouvir, já querendo aprender, já querendo saber o que ele podia fazer, o que ele podia falar, como que ele podia participar desse reino. Aquele homem com certeza tomou consciência que ele precisava participar do reino de Deus, e ele tinha esse desejo. Ele já estava vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. Eles conheciam o homem, eles sabiam que ele era um prisioneiro do demônio há muito tempo. E os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado tinha sido curado. E então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E ele entrou no barco, e dali ele saiu. Você também está com medo do que Jesus pode fazer na sua vida? De repente ele vai mudar o seu destino, de repente ele vai mudar toda a sua forma de viver, de repente ele vai te libertar de todos os vícios que você não sabe se você quer ser liberto ou não. Deixe o Senhor conduzir a sua vida, Ele sempre tem o melhor para você. Mas como aquelas pessoas não queriam que ele ficasse ali, ele saiu. Ele é um cavaleiro. Se você o mandar embora da sua vida, certamente ele irá pregar para pessoas que queiram ouvi-lo. Amém? E o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora. Aquele homem tinha uma missão agora, que era contar do reino de Deus. É a nossa missão. Quem conhece um pouco dessa palavra tem o dever, tem a obrigação
de passar ela para outras pessoas. Volte para casa, conte o quanto Deus te fez. E assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Eu vou parar por aqui porque eu já chegamos nos 20 minutos. Esse capítulo é um pouco longo. Falta pouca coisa para terminar, mas a gente vai terminar amanhã, em nome de Jesus. Não esquece de deixar seu like e um amém. Um abraço, até amanhã.